Especial Praticagem. O maior porto da América Latina é um gigante que movimenta a economia brasileira. São recordes atrás de recordes num desempenho histórico. Só no ano passado movimentou 162,4 milhões de toneladas. Os números são puxados pelo agronegócio, seguidos pela movimentação de contêineres que não faz parar de subir o número de atracações. E para garantir que nada dê errado nesse entra e sai de gigantes, o papel do prático é fundamental. Mas afinal, o que faz um prático? O prático é um profissional que foi preparado para conduzir o navio na sua zona de praticagem, no meu caso aqui, o Porto de Santos ou de São Sebastião. O que se espera do prático é que ele faça essa manobra com segurança. A profissão do prático é muito antiga, data do Brasil colonial. Só para se ter ideia, o primeiro regimento para pilotos práticos foi publicado em 1808 na Carta Régia, quando se abriu os portos brasileiros para nações amigas. Mas vamos voltar no tempo, não exatamente em 1808, um pouquinho mais para frente, em 1958, porque hoje a gente traz para você a história de um dos práticos mais antigos de Santos, Fábio Fontes. Fábio Fontes, com 83 anos, sem dúvida o prático mais antigo da cidade de Santos, do Brasil e talvez até do mundo. Para início de conversa, Fábio, começa a explicar para a gente aqui, comandante, o que aconteceu dia 28 de janeiro de 1958. Bem, é uma marca conspícua, foi quando eu tive meu primeiro contato com a Marinha, né? Quando eu ingressei na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro para fazer o curso acadêmico, para ser oficial da Marinha Mercante, que era exatamente o que eu queria desde menino. Exatamente o que eu queria. Nem mais, uma nem paixão menos. pelo mar, é isso? Desde o mar, não só o mar, né? Principalmente navio. Principalmente navio. Não é bonito olhar uma coisa dessa? Coisa linda, eu gosto até hoje. Então eu sou suspeito para falar. E essa paixão que nasceu lá na infância e que me acompanha até hoje, me levou a esses caminhos. Eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, sem pai, sem mãe. Eu era um menino de família aqui, frequentava o Clube 15. Que idade o senhor tinha, comandante? Nessa época eu tinha 17 para 18, por aí. Adolescente, né? Adolescente, Adolescente, indo para o Rio de Janeiro. Nunca me misturei com coisas. Me hospedei num hotel barato, num lugar que tinha tudo que não presta. Mas eu ignorava, eu saía, estudava o dia inteiro no hotel, só saía para ir almoçar e à noite um lanche rápido, um sanduíche e mais nada. Tomava café lá naquele hotelzinho, na Lapa, no Rio de Janeiro. Só um parênteses aqui na história do nosso comandante, está falando aqui sobre foco, né? A gente está falando hoje de um adolescente que foi para o Rio de Janeiro numa situação desconfortável e que hoje longe da família e que hoje tem essa história de vida, uma história não só de vida, mas uma história profissional louvável, que é o prático mais antigo aqui da nossa região, que vai trazer para a gente um pouquinho dessa história. Mas eu acho que foco é uma das principais palavras. Principais palavras na minha vida tem sido exatamente o foco, né? Porque eu nunca me achei, em primeiro lugar, muito inteligente demais. Sempre fui na escola aluno mediano, ali, uma turma de 100, de 80, 90, aliás, mas eu era 10, 11, 15, por ali. A única exceção foi quando eu comecei a namorar minha mulher. Nesse ano, do segundo para o terceiro, eu caí, fui lá para o 36º e depois na formatura recuperei, me graduei em 11º lugar da turma. O amor trouxe uma defasagem nos deu uma estudos. ligeira queda, coisa de adolescente, né? Mas enfim, interessante que eu fiz exatamente tudo que eu queria fazer. Eu consegui me formar oficial da Marinha Mercante, passei 7 anos no mar, muito apaixonado, casei com o meu primeiro salário de oficial. O senhor conheceu a sua esposa lá no Rio de Janeiro, no tempo de escola. Eu ficava hospedado nos fins de semana na casa de um colega e ela morava no prédio ao lado. A gente olhava assim de janela, ela era muito bonita, eu era muito feio. Eu era magrelo, horrível, e tinha opção de rapaz, e já tinha observado ela, tentando ali e tal, né? Mas eu ganhei no papo, conversando, né? Tem um bom papo, né? Ela dizia que eu sou muito convincente
e muito prolixo. Hoje, por exemplo, vou dar uma entrevista, não fale demais. E foi um papo convincente, porque o senhor está casado há quantos anos? Esse ano eu faço 62. 62 anos de um papo convincente, então é Pois isso? é, deu certo. Bom, então voltando aqui à nossa história, eu desenvolvi a minha atividade profissional na Marinha Mercante esses anos todos. Em 65 eu fiz um intervalo para poder fazer um curso de aperfeiçoamento de um ano letivo. O ano letivo que se chama de março a novembro. Esse ano eu fiquei em casa, estudando na escola. Na Marinha Mercante não existe promoção nem por mérito, nem por antiguidade. Todas as promoções na Marinha Mercante são mediante curso. Você faz um curso a mais, um curso, até chegar a comandante. Muito bem. Fora isso, eu gostava da minha atividade no mar, porque tudo que eu fazia no navio era coisa que eu amava. A navegação, era carregar extintor, era tomar conta de baleeira, material de salvatagem, enfim. Aquele ambiente do navio era um ambiente que me fascinava como jovem. Mas aí, cada vez que eu chegava em casa, os filhos eu fiz rapidamente. Os três casei, aí tive os três mais ou menos em sequência, de modo que cada vez que eu chegava, a minha mulher me recebia com os três arrumadinhos, bonitinho. Uma vez fazia tanto tempo que eu não vinha ao Rio de Janeiro, que a minha mulher, de surpresa, pegou um avião e foi me encontrar em Vitória. Porque o navio de Vitória voltava para o Nordeste e não vinha ao Rio. Porque não era fácil a vida, né? Quando não, a gente fala assim... Tudo era mais difícil do que hoje, tudo. O meu celular era o olhão... Quanto tempo a bordo e quanto tempo em terra? Bom, eu ficava embarcado um ano inteiro, de 12 meses no mar, as paradas normais do porto e tal, para adquirir o direito de 20 dias de férias, 20 dias úteis. Então, essa circunstância social da época, hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Isso me estimulou, me trouxe depois de 7 anos a certeza de que por mais que eu amasse a vida no mar, eu amava mais a minha mulher e os meus filhos. E eu estava vendo eles crescendo, pequenininho, eu queria acompanhar de perto, né? Momento de escolhas, né? Momento de escolha. Essa escolha aconteceu em 1968. 1967. 1967, eu cheguei num navio aqui em Santos e dei uma chorada do ombro de um prático que foi me manobrar. O navio não tinha ninguém no navio, só eu e o prático na ponte de comando, navio cargueiro pequeno do Lloyd brasileiro. 6 horas da manhã o navio foi atracar e eu já tinha cartão de visita naquela época. Dei o meu cartão para esse prático. Mal sabia eu que 3 ou 4 anos depois ele ia se tornar um grande amigo, além de colega. Frederico Souza Bento Júnior, já falecido, foi, por sinal, um grande prático profissional que nasceu para aquilo e que me estimulou muito. Bom, eu pedi a ele que, eu sou santista, mas moro no Rio, nunca fico sabendo, foi a minha conversa com ele naquela manhã, né? Em 1967. E ele pedi que ele me avisasse quando fosse ter um processo seletivo para a prática aqui em Santos. Demorou quase um ano, eu digo, até que perdeu o cargo que nada. Quase um ano depois chegou um telegrama dele. Vai abrir processo seletivo em Santos. Prepare-se. Segue carta, naquele tempo era assim, entregava o telegraminha no papel, depois vinha a carta mais detalhada. Aí eu conversei com a minha mulher, digo, é um divisor de águas, não dá para se inscrever, assim, não dá. Esses concursos, esses processos seletivos para a prática, já eram naquele tempo extremamente difíceis. Tem que estudar muito. O senhor teria que abandonar a sua carreira para parar para estudar, para tentar... Foi exatamente o que eu fiz. Larguei tudo, gozei alguns períodos de férias que eu já tinha no Lloyd brasileiro, acumulados. Aí pedi ajuda para o meu pai, ajuda financeira. Meu pai tinha uma comissão boa. E eu tive dificuldade de falar com ele. Nessa altura, meu pai estava na Alemanha, quando eu decidi que vinha para cá. Depois de receber o telegrama do meu colega, aí já era início de 1968. Logo depois meu pai chegou de viagem e tal. Disse, abandone tudo o que precisar, eu banco tudo, mas a contrapartida é que você tem que estudar muito. Mais ou menos não serve, é muito. Você tem que passar. Tem que passar. Não tinha opção era de uma não garrucha passar. com uma bala de prata. 4 vagas, naquela altura já tinha 600 e poucos candidatos. E eu, que nunca me achei super inteligente, nunca me achei não, realmente eu não sou muito inteligente. A minha inteligência é mediana.
dá para o gasto. Mas eu substituí a inteligência pelo esforço pessoal. Isso é que eu gosto de passar aos jovens. Segunda lição, ó, depois do foco, você precisa substituir O qualquer foco, defasagem de inteligência por muito esforço, esforço. muito esforço. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu vou explicar aqui, principalmente os jovens que ouçam isso. Eu me tranquei, claro que eu tive suporte, combinei com a minha mulher que ela viria a cada 1 mês e meio a Santos me visitar, e me tranquei aqui no meu quarto do tempo de menino, de solteiro. Meu pai tinha uma casa grande na rua Castro Alves, e ali eu me tranquei para estudar. E ali eu estudava, Roberta, 15 horas líquidas por dia. Mas não é 15 horas medidas, cronometradas. Tempo líquido de estudo, 15 horas. Eu acordava às 3h20 da madrugada e me propus, eu digo, eu só vou parar de estudar na véspera da prova. Não, para mim não teve sábado, domingo, feriado, nem dia de Natal. Ou seja, no dia de Natal, dia 24 de dezembro, aniversário da minha filha pequena, estava presente. Eu soprei uma velhinha ali, parabéns, quarto para estudar. Estudava até 9h15 da noite. Acordava 3h20 da madrugada. Todos os dias. Dia 31 de dezembro, estudei 15 horas. Dia 1º de janeiro, todo mundo bebeu, comeu, dorme o dia inteiro. No dia 1º de janeiro de 1969, eu estudei 15 horas. Quando eu fui fazer a prova, 2 semanas depois, mais ou menos, ali na escola de pesca, bom, fiz a prova e eu achei que tinha ido bem. Aí fui para o Rio de Janeiro correndo para resolver as pendências trabalhistas que eu deixei para trás lá no Bairro Brasileiro. Quando, no dia 16 de janeiro, estava eu no Rio de Janeiro e a minha mulher aqui com as crianças. Meus filhos, netos da minha mãe, brincavam com eles, tudo pequenininho. No dia 16 de janeiro de 1969, eu fui na Telefônica. Então, não tinha celular, não existia, não tinha telefone em casa. Fui na Telefônica ligar para cumprimentar a minha mãe pelo aniversário. Tinha feito a prova uns 4, 5 dias antes. Quando eu fui na Telefônica, 5 horas da tarde, ligação para Santos e tal, bababá. 8 horas da noite, fiquei 4 horas esperando em 1969. Seu Fábio, cabine 5, ligação para Santos. Lá fui eu, aquela porta sanfonada. Quando eu vou falar com a minha mãe chorando. Ô mãe, por quê? Não, meu filho, você não sabe da maior. Que presente que eu ganhei de aniversário. Mas o que foi, mãe? Ligou aqui um sargento da capitania, capitão dos portos, que quer lhe conhecer. Eu fiquei toda apavorada, assustada. Aí ele disse, não, minha senhora, vai sair na tribuna amanhã. Seu filho passou em primeiro lugar no processo seletivo. Oh, aí quem tremeu em primeiro lugar. Aí eu tremi da cabine telefônica, eu tremia de emoção, né? Tremia de emoção. E foi um divisor de águas, né? Aí eu vim embora para Santos, 2, 3 dias depois. Fui lá me apresentar. Bacana, muito bacana. Fui me apresentar ao capitão dos portos, comandante Henrique de Mendonça Kisso, do meu tamanho, um pouquinho maior. Me deu os parabéns, então ainda tinha a prova oral e a prova escrita, e a prova oral e a prova prática. Pois depois de 2 semanas teve a prova oral, e depois da prova oral, no dia seguinte ele me ligou de novo, mandou me ligar, né, para eu comparecer de novo na capitania. Ainda faltava a última prova, que seria uma manobra no rebocador. Aí eu fui lá na capitania, o que será que houve, né? Cheguei lá, o comandante virou-se para mim e disse, meu filho, meus parabéns. Por quê, comandante? Você já é dono da primeira vaga. O segundo colocado não te alcança mais, nem que você não vá fazer a última prova. Pode zerar tudo, não tem problema. Pode tirar 0 na última prova, não precisa nem ir fazer. Não, comandante, é uma questão de humildade, para conhecer, posso fazer? Não estou te proibindo, pode fazer. Mas não precisa, tecnicamente, se você não for, você vai tirar 0. São 30 pontos, já está 58 na frente do segundo colocado, então, meus parabéns. Essa história eu gosto de contar para os jovens, porque é uma questão de foco, obstinação, concentração de esforço. 60 práticos em Santos, todos têm uma história parecida com a minha. Uns mais, outros menos, claro. Os mais inteligentes fizeram um pouco menos. Hoje, não consegue passar num processo desse uma pessoa comum se não acumular umas 10 mil horas de estudo. Ou seja, a gente está falando de uma profissão que ela é extremamente especializada. Muito especializada, né? Então, e muito fiscalizada pelo governo. Por quê? Atrás do trabalho do prático subjaz um grande interesse social. Qual é o interesse social? Que o porto
receba essa quantidade de navios, 20 navios todo dia que entram, mais 20 que saem, são a média de 38, 40 manobras todo dia. E as autoridades constituídas, a sociedade espera que esses navios se movimentem sem acontecer nenhum acidente, que o navio não bate, não fure um casco, não vaze um óleo, que não haja uma colisão, que morra uma pessoa, ou que o navio não bata num portainer, não arrebente o portainer. O seguro do navio vai pagar, mas vai demorar 2 anos para substituir aquela máquina. Até porque, né, comandante, a gente está falando de uma profissão que ela exige essa responsabilidade toda, né? A gente está falando também aqui, por exemplo, da cidade de Santos, onde a gente tem uma proximidade com a cidade muito forte. A gente está aqui vendo, né, volta e meia passam alguns navios. Um acidente nesse estreito aqui da passagem da Fortaleza, pode utilizar o porto por uma semana, 10 dias, ninguém sabe. E a gente está falando de muitos milhões, né, de dólares envolvidos. Claro. Uma viagem dessa da China para o Brasil, só de frete ali são dezenas de milhões de dólares. Agora conta para mim como é que foi a sua primeira experiência como prático. Entrou no navio, subiu lá a escadaria. Foi emocionante, claro. Aí? Bom, é preciso que se explique que não começa assim. Depois desse processo seletivo todo, os aprovados, que foram só 4, do 5º em diante está fora, esquece. Os 4 aprovados, os 4 primeiros são encaminhados pela Marinha para a praticagem. A praticagem então vai promover um treinamento entre 1 ano e 1 ano e meio. Nesse período eu tenho que fazer cerca de 1000 manobras, acompanhado até ir perdendo medo, aprendendo os macetes, os pequenos truques que toda profissão tem, né? Sim. A nossa também tem. Então isso vem crescendo paulatinamente, dia após dia. Tal. Quando termina o estágio, tem uma segunda prova prática a bordo de um navio, e aí é quando vai passar de praticante para prático. Nessa fase, a Marinha só marca essa prova depois que a praticagem manda um ofício assinado pelo presidente da praticagem, atestando que aquele rapaz, aquele candidato, está apto a prestar o exame, já cumpriu o estágio, já aprendeu tudo que tinha que aprender. Sem esse ofício, nem marca. Então, de posse com esse ofício, segurança, né? Aí marca a prova e é uma coisa mais formal. Ou seja, o examinando vai junto com uma banca examinadora e com o prático da manobra, embarca num navio qualquer, ou entrando ou saindo, ninguém fala nada, fica só com uma pranchetinha com alguns quesitos de observação, e o examinando então faz a sua manobra e quase sempre é aprovada. Ali é mais uma formalidade burocrática. E a profissão toda a vida é acompanhada. Por exemplo, o prático, até os 60 anos, ele é obrigado a passar por uma junta médica de 3 em 3 anos. No meu caso, que já estou com 83, eu sou obrigado a passar todo ano, no mês de março, numa junta médica. Felizmente eu tenho estado bem, de saúde, mas faz exame de audição, faz exame de tudo, é uma junta médica e... Até porque, né, comandante, para quem não conhece, quantos degraus, geralmente, claro, depende do tamanho do navio, mas em média, quantos degraus o senhor sobe para acessar o navio? Cada navio. 80 a 90 degraus, em média. Tem navio que sobe 135. Muitos também já, os modernos, mais modernos, tem elevador, os grandes, né? Esses conteneiros enormes, tem elevador. Mas já cheguei no navio desse, o oficial virou para mim e disse: "Seu prático, desculpe, mas o nosso elevador está quebrado. Só vai consertar quando chegar em Singapura." Aí foi broca. Eu não vou esperar até Singapura, eu vou subir. Então. 155 degraus. Gente. 155 degraus que eu subi. Já caiu alguma vez? Já, casualmente. Em meio século eu caí 3 vezes. O que é praticamente nada, nada, né? Então, quantas subidas, comandante? Tem ideia de quantas vezes o senhor já subi e desci? 30 mil. 30 mil vezes? 30 mil vezes. Se somar só aqueles degrauzinhos da escadinha de quebra-peito, que é a escadinha de corda com o degrau de madeira, só ali eu devo ter uns 350 quilômetros percorridos. Uma média de 5 a 6 metros cada navio, então dá 300 e poucos quilômetros. Qual a sensação que a pessoa tem quando ela entra ou quando ela faz todo esse trajeto até acessar? O prático jovem, ele deve sentir um pouco de expectativa, um pouco de ansiedade. Eu já sinto isso em doses pequenas, porque eu, como gosto, eu sou suspeito para falar, até hoje eu vejo glamour na minha atividade. Vocês desculpem, mas eu gosto.
Eu adoro manobrar navio, eu amo de paixão. Sabe? Eu vou para bordo de um navio com o prazer que você vai num cinema ou num teatro. O que eu vou fazer? Se isso é uma mediocridade, eu sou medíocre. Teve algum momento na sua trajetória que foi o momento mais tenso do senhor? Várias vezes. Senti o gosto amargo na boca, a gente fala entre nós, né? Nossa, algumas vezes. Às vezes você está manobrando o navio, está chegando, a máquina falha. É um equipamento completo. Hoje os navios estão mecânica e eletronicamente tão apurados, tão aprimorados, que está muito difícil acontecer isso. Mas já aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes. Na hora H, falhar a máquina, falhar um leme, isso tudo é uma coisa possível e acontece com vários dos colegas, entendeu? E aí você sente a tentação. Mas aí que está, o prático também foi treinado para enfrentar uma situação dessa. Uma situação de emergência, ele tem que saber o que ele vai fazer. Às vezes não consegue nem evitar o acidente, mas ele toma 2 ou 3 providências que minimizam a consequência do acidente. Decisões rápidas. Decisões rápidas, tem que pensar rápido e decidir rápido. E às vezes o comandante balança um pouco porque ele não tem a experiência do prático, né? Ele diz, prático, está certo, vamos fazer essa, dá a máquina, comandante. Foi o caso desse último navio que raspou aqui na balsa, né? O prático ultra experiente, Antônio Robles Rodrigues, meu colega, um pouco mais novo que eu, uns 4 ou 5 anos mais novo, uns 6 anos. Mas é um profissional também como eu, apaixonado pela profissão. E bom profissional. Depois ele foi colhido com o navio extremamente vazio, o vento dominou o navio, e quando ele tentou corrigir, não conseguiu mais. Ele tentou meter toda a força, ele foi arremeter, que nem um navio. Você imagina um avião pousando, encontra uma vaca, um boi no meio da pista, ele arremete. Não é um acidente grave. O navio é parecidíssimo. Ele tentou arremeter e o comandante, em vez de dar toda a força, deu só a metade. Ajudou um pouco, mas talvez desse uma triscada um pouco, mas não foi consequência muito grave. Ali, na verdade, o prejuízo maior foi que o navio ficou parado uns 15, 18 dias para soldar a chapa arrebentada. Ou seja, nessa atividade, qualquer risco no navio, o conserto começa, coisa muito simples, começa em $50 mil. São tudo vários zeros, né? Mas então, muito dinheiro. Por essa razão, o prático é muito controlado pela autoridade marítima, fiscalizado, tem muita regra em cima da atividade profissional. Por exemplo, o porto é o mesmo desde sempre. É verdade que já foi aprofundado para 15 metros. Na minha opinião, precisaria estar com pelo menos 17 metros. Eu sei que para chegar de 15 para 17 é uma tarefa muito cara, mas em tese seria necessário isso. Mas nesse intervalo que eu estou aqui, desde 1969, os navios que, quando eu cheguei aqui, era tudo navio com 110, 120 metros. Hoje, navio pequeno é 230, 250, é navio que a gente olha assim, torcendo o nariz. Ou seja, o prático teve que se aprimorar também, né? E a praticagem acompanhou essa evolução. Acompanhou não, nós estivemos sempre à frente da evolução. Nós entendemos que era inexorável o aumento de tamanho dos navios, nós entendemos antes que todo mundo. Começamos a enviar os práticos para fazer treinamento intensivo fora do Brasil, em centro de treinamento de excelência, nos Estados Unidos principalmente. E lá eles foram treinados para encarar navios de até quase 400 metros. Agora, comandante, a tecnologia, ela veio para ajudar em todo esse processo, né? A tecnologia... A gente imagina que, quantos anos o senhor está na praticagem? 53. 53 anos de praticagem. Então, assim, a gente tem 53 anos atrás, era os navios eram completamente diferente, né? O modo de trabalhar, não existia rádio, o cais não tinha as defensas de borracha, os navios tinham que botar o navio pendurava um pneu de caminhão na lateral, assim, o marinheiro pendurava, eu olhava lá para ver, tem que ser bem baixinho, perto da água, porque o cais não é vertical, ele é nem inclinadinho. Então se o pneu ficar alto, o navio encosta embaixo e o pneu fica, então tem que baixar bem. Entendeu? Tudo isso mudou muito. Os rebocadores eram extremamente obsoletos, né, para pouca potência. Então, hoje eu posso dizer, o Porto de Santos tem
está equipado com os melhores rebocadores do mundo. Tem aqui várias empresas que operam rebocadores, todos maravilhosos, de alta potência. Isso facilita a vida do prático muito. Não só facilita, como introduz muita segurança no trabalho do prático. Então eu sou suspeito para falar, porque eu amo de paixão o que eu faço. Amo a praticagem, amo a minha cidade. Então o resultado está esse. O que eu vou fazer? Agora em maio eu vou fazer 84 anos, meu Deus do céu. Mas eu estou aí inteiro, não tenho dor de nada, empolgado. Sábado e domingo vou lá pilotar meu drone. Ou seja, estou de bem com a vida. O senhor ama eu sou um drone, o mar, amo o mar. Sabe, né, que ama o mar. Eu sou um dronista meio pé de chinelo. Não sou muito bom. Eu soube dessa história que tem num sítio, tem lá uns barquinhos. Não, isso é outra história. Tem algumas maquetes também. Conta pra gente essa curiosidade aí. O rei das maquetes. Eu sou colecionador de maquetes. Muitas eu ofereci aqui para praticar, para introduzir um ar marinheiro na decoração da casa, né? Eu gosto muito, tenho muita na minha casa, tenho no sítio, tenho em São Paulo, casa das filhas, enfim, eu tenho muitas maquetes que eu mando fazer porque eu gosto, é o meu hobby. A minha biblioteca imensa é toda voltada para assuntos marítimos. O que eu vou fazer? Eu gosto desse assunto, me tornei feliz com isso, por que eu vou mudar? Então eu lá no meu sítio tenho uma piscina, essa piscina nossa lá deve ter uns 15 metros de comprimento, 6 ou 7 de largura, piscina familiar, assim. Mas é uma piscininha, tratado todo dia, né? Todo azulzinho. E eu então... Que atraca uns naviozinhos. Eu mandei fazer uma maquete com radiomodelo, com motor, com hélice, com leme, tudo funcionando. E eu, às vezes, faz tempo que eu não faço isso, viu? Tá lá guardadinho o barco, o naviozinho, era um navio de contêiner que eu punha na água, eu desatracava, né? Girava, fazia, vinha de ré. Ficava brincando ali nos dias que eu ia passar lá no sítio. E isso acontece, eu tenho um amigo no meu prédio que é comandante de avião. Comandante sênior. Hoje ele é instrutor dos pilotos mais jovens. Acho que na Gol. E ele, quando está de folga, ele pega à noite e vem pilotar o avião, o modelo dele. É um cara parecido comigo. Ele é apaixonado, vem pilotar. Ele comanda Boeing e vem pilotar modelo na areia da praia aqui de noite, 10 horas da noite, em frente ao aquário. É um exemplo parecido com o meu. Quer dizer, eu não sou único, mas eu confesso que eu sou apaixonado pelo que eu fiz, pelo que eu faço. Comandante, e isso está refletindo na minha saúde. Só pode ser. Tenho boas filhas, tenho ótimos netos, tenho um neto que já mora na Holanda, que a minha mulher, Sila Moria, que ele está lá ocupado com a vida dele, casadinho, novo, filhinho, meu bisnetinho, vou conhecer em maio, ainda não conheci. Tem uma neta que é psicóloga, esquerdista, o outro é economista, trabalha na Bolsa de Valores, e a caçulinha, que agora dia 28 de janeiro, que é o dia de abertura dos portos, o Dom João VI, em 1808, ele abriu os portos do Brasil, as Nações Amigas. Foi o dia que eu ingressei na Marinha e é o dia que nasceu a minha neta, que hoje é médica pediatra em São Paulo, entendeu? E eu vou estar de serviço, não vou poder ir no aniversário dela, mas a família já sabe. Minha mulher às vezes reclama. Já está até acostumado, né? Que já está acostumado. Tem as escalas. Tem data que às vezes você tenta trocar de serviço com o colega, nem sempre consegue. Às vezes o colega também tem outros compromissos, não pode trocar comigo. Mas Fábio Fontes, muito obrigada pelo seu tempo, a sua dedicação. Parabéns pela sua história linda. O especial Praticagem fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você conheceu hoje a história do Fábio Fontes, o prático mais antigo da cidade de Santos, do estado de São Paulo e talvez do mundo. A gente se vê. Um abraço! Especial Praticagem.